Salve, meus amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui de novo que está falando o evangelista Alessandro. Hoje ele traz uma palavra para vocês, através do Espírito Santo de Deus, uma palavra aí bem polêmica, para você que está sofrendo aí nas mãos de homens enganadores, amém? De homens falsos profetas, usando a palavra para distorcer o evangelho, amém? Você que está sendo enganado, levado pelas suas próprias concupiscências e por homens fraudulentos, amém? Nós iremos falar aqui de versículos tremendos, ocultos, versículos que vai esclarecer, vai abrir a sua mente. Isso aqui que nós vamos ler nessa noite é uma metralhadora de versículos aí para você estar anotando. Desde já peço que você pegue uma caneta agora, urgente, pegue um papel e comece a anotar versículo por versículo, porque isso será um capacete da salvação para você se proteger de homens enganadores, amém? Desde já peço para você deixar o seu like aí, amém? Para você compartilhar aí a nossa página do YouTube aí, canal Geração Atalaias, amém? Compartilhe aí para nós e ajude nós aí a divulgar os nossos vídeos, amém? E que Deus desde já te recompense, amém? Vamos lá. O assunto de hoje é sobre Malaquias 3:10. Hoje você vai ouvir falar quem é o devorador dos dias atuais. Amém? Vamos lá. Desde já entrego minhas vidas nas mãos de Deus, nas mãos do Espírito Santo de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha me usar, porque eu vou usar a palavra dele nesse momento. Amém? Vamos lá. Malaquias 3:10 diz. Malaquias 3:11, versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador. Foca comigo nessa palavra. Será sobre devorador essa palavra hoje. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Amém? Então o título é: o devorador dos últimos dias, dos dias atuais, é o homem. Vamos lá. Durante essa palavra nós vamos entrar em alguns textos, algum contexto. Por isso que eu peço para você anotar esses versículos, prestar bastante atenção para que você não saia do foco da palavra. Amém? Porque um desvio que você der, você pode perder aqui o sentido da palavra. E depois você vai entendendo os encaixes dos versículos na hora da palavra. Amém? Então já vai anotando aí. Amém? Vamos lá. João capítulo 2, versículo 13 diz assim: E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados no templo. Preste bastante atenção, versículo 15. E tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, bem como bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai, casa de negócios, ou seja, casa de vendas, casa de negociação. E os seus discípulos lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Presta bastante atenção nisso aqui, meu amado irmão. Esse assunto pode mudar a sua vida para você nunca mais ser enganado. Você está me entendendo, meu amado? Não saia desse vídeo, não desligue, você não vai se arrepender. Se você ficar até o final dessa palavra, você não vai se arrepender. E mostre isso para pessoas que estão sendo enganadas aí nas igrejas. Pessoas que estão sendo enganadas, irmão, sendo extorquidas, sendo arrancada tudo que tem no bolso, pessoas sendo enganadas com campanhas, pessoas fora da graça, pessoas que dão um salário todo na mão de lobos devoradores, pessoas que você talvez esteja dentro da sua casa sendo enganadas, dando todo o dinheiro na igreja e às vezes não está cuidando da própria família, não está cuidando de si mesmo e não está tendo uma vida espiritual sóbria e saudável. Amém? Vamos lá. Meus irmãos, acabamos de ler aqui que Jesus ele entrou irado dentro do templo e lançou fora do templo aqueles que estavam vendendo bois, ovelhas e pombos. Preste atenção comigo nisso aqui, irmão.
Jesus fez um chicote de cordas e, irado, ali dentro do templo, expulsou todos aqueles caras que faziam negociação na casa do Pai. Agora, olha que tremendo isso aqui, irmão. Se Jesus Cristo se irou com esses caras que estavam vendendo animais dentro do templo, você percebeu que Jesus se irou aqui em João capítulo 2, verso 13 em diante? Se Jesus se irou por causa disso, porque os caras estavam negociando animais, você imagina, irmão, a ira de Deus agora sobre os homens devoradores. Porque agora esses homens que são avarentos, que estavam vendendo animais dentro do templo, eles não estão vendendo mais animais nos dias atuais. Agora a negociação são com pessoas, são com homens e mulheres, são com os filhos de Deus. Agora eu te pergunto, Deus está mais irado ou não está? Se antes eram animais, Deus já se irou. Agora, sendo pessoas, Deus está mais irado, Deus não está contente com essa situação. E Jesus entrou e, vendo, espalhou dinheiro na mesa e disse aos que vendiam pombos: não façam casa do meu pai casa de negócios. Estavam negociando animais. São homens que usavam o templo com avareza, buscando o que era seu. Ou seja, negociando animais. Agora presta atenção nisso aqui, irmão. A revelação de Jesus Cristo para você, do Espírito Santo. 2 Pedro 2,3. E por avareza, agora não é mais animais, preste atenção. E por avareza, vamos ler do versículo 1 em diante, meu amado. 2 Pedro, anota aí, por favor, 2 Pedro capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Diz assim: também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão secretamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelo qual será blasfemado o caminho da verdade. Olha só, está falando que os caras introduzirão heresias secretas, desviarão o povo, introduzirão muitas dissoluções para blasfemar o caminho da verdade. Por que esses homens estão fazendo isso? Versículo 3. E por avareza farão de vocês negócio, está falando de nós, farão de vocês negócios com palavras fingidas. Ah, você entendeu agora, né, meu amado? Você viu que lá no templo eles negociavam animais. Jesus entrou e falou: fizeste do meu pai casa de negócios, de vendas. Agora aqui não é mais animais. Agora está falando aqui: e por avareza farão de vocês negócio com palavras fingidas. Então Deus está muito mais irado. Então você tem que tomar cuidado. Então foca nesse vídeo aqui. Fica até o final com a gente aí. Me aguenta aí, meu amado. Olha só. Em João capítulo 10, versículo 10, as pessoas costumam dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu tenho certeza que a minha Bíblia é a mesma da sua. E nós não podemos se enganar. Porque aqui em João 10, versículo 10, se você ler do começo de João 10, você vai ver que não está falando do diabo. E nem no versículo 10 está falando do diabo. Está escrito: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Está falando do ladrão, não está falando do diabo. Sim, o diabo é ruim, mas já é um derrotado. Mas aqui não está falando do diabo, aqui está falando do ladrão. Quem é o ladrão? Agora eu vou em outro contexto falando de quando Jesus entrou no templo. Nós tínhamos pegado o contexto de João, de Jesus entrando no templo. Agora nós vamos falar de Mateus, capítulo 21, para você entender quem é o ladrão aqui de João 10, 10. Você vai entender aqui agora quem é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Olha só. Mateus 21, 12. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam, todos os que negociavam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês, ele apontou para os homens, não foi para o diabo, meu amado, presta atenção. Mas vocês fizeram da casa de meu pai covil de
ladrões. Jesus falou que os homens são ladrões. Você está me entendendo agora? Como as coisas se encaixam? Que basta a gente ter interesse pela Bíblia para ler, para entender? Que os homens aí gananciosos que estão abrindo igrejas, eu não quero generalizar porque eu sei que existem igrejas sérias, mas a maioria dos homens com palavras fingidas, com intenções falsas, abrem igreja para matar, roubar, destruir e devorar as almas. Então aqui está apontando para o homem. Jesus falou para o homem. Preste atenção nisso aqui. Vocês têm feito da minha casa do meu pai covil de ladrões. Então, meu amado, o ladrão dos dias atuais é o homem e desde aquela época também foi. Amém? Vamos lá. Para você entender comigo, meu amado irmão, que esses homens sempre andaram e viveram através da avareza e da sua ganância. São homens que manejavam o templo, usavam o templo com intenção de avareza. São homens que sempre viviam a sua vida baseado na sua própria ganância, nos seus próprios interesses. E tudo sempre foi à base do dinheiro. Os caras gostam de dinheiro, meu amado irmão. Por isso, você pode ver uma coisa, os caras sempre fazem barganha com você. Se você der algo, Deus vai te dar algo de volta. Se você der isso, Deus vai te dar aquilo. Mas os caras nunca vão falar para você assim: ei, meu amado, leia a Bíblia e ore todos os dias. Porque eles sabem, se você ler a Bíblia e orar todos os dias com um coração sincero, você terá o pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus tem desejo que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se você chegar ao conhecimento da verdade, a verdade vos libertará. Por isso que eles têm medo que você descubra que está sendo enganado, que você abra os seus olhos para o Evangelho. Esse é o medo do homem, meu amado irmão. A palavra oração é o que nos santifica. Foca aí comigo, fiquem comigo agora. Olha só. Sempre foi a base do dinheiro e da ganância que esses homens trabalharam no Evangelho. Olha só. Mateus 27, versículo 3, diz assim: então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata, aos príncipes do sacerdote e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, Judas. Versículo 5. E ele, atirando as moedas para o templo, as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Olha só. E os príncipes do sacerdote, tomando as moedas, nessas moedas os caras desprezaram, irmão, moedas de sangue. Tomando as moedas, preste atenção, de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porém, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com aquelas moedas um campo de um oleiro, para a sepultura de estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Os caras usaram até as moedas de Judas para adquirir um terreno, meu amado irmão. Os caras não estavam nem aí com a vida de Judas, que Judas ali estava arrependido, que Judas ali atacou aquelas moedas ali dentro do templo. E os caras foram comprar um campo, e aquele campo foi chamado campo de sangue. Compraram com moedas de sangue um campo que colocaram o nome campo de sangue. Você vai entender onde eu quero chegar agora, meu irmão. A verdade, meu amado irmão, é que o sangue de Jesus é o que nos lavou dos nossos pecados. É o sangue que nos trouxe a graça para nossos corações, para nossas veias, para nossas mentes, para o nosso mundo. E a verdade é que esses homens estão usando o nome do Senhor, estão usando o sangue do Senhor para enganar o povo. Eles estão usando o nome do Senhor para adquirir campo. Eles estão usando o sangue do Senhor para ganhar campo aí nos ministérios, para crescerem através de extorquir as pessoas. Estão ganhando campo com preço de sangue, meu amado irmão. Você está entendendo o que eu estou querendo te falar agora?
Mais um exemplo para você que sempre foi a base do dinheiro. Olha só. João, Marcos, capítulo... Só um momento, meu amado. Marcos, capítulo de número... Perdão, meu irmão. Livro de Lucas. Só um momento. Lucas... João, perdão, novamente. João, capítulo 20. Só um momento, meu amado. Olha só. Perdão, eu achei aqui, ó. Olha só. Livro... Vamos lá. Então, meu amado irmão, os homens sempre trabalharam através de dinheiro, com a ganância no coração, extorquindo pessoas, enganando pessoas, usando a mente, fazendo lavagem na mente das pessoas, para que as pessoas ali venham contribuir, irmão, de uma maneira ali enganosa, de uma maneira oculta, de uma maneira que as pessoas não percebam que estão ali sendo enganadas, e ali as pessoas às vezes tiram o dinheiro do próprio pão, da conta de luz, e sempre foi a base do dinheiro. O homem tem sido devorador dos últimos dias. Você está me entendendo, meu irmão? Olha aí, ó, Mateus capítulo 28, versículo 1 em diante, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria da Madalena e a outra Maria foi ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto. Olha só. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas com medo dele, e olha só isso aqui, começa daqui agora, irmão, onde eu quero chegar com você. E os guardas com medo dele ficaram muito assombrados daquele anjo, e ficaram como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Agora olha isso aqui, meu irmão. Agora os guardas chegou lá perto daqueles homens, perto dos anciões, para anunciar aquilo que aconteceu. Olha só, versículo 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes do sacerdote todas as coisas que haviam acontecido. Os guardas chegaram e anunciaram aos príncipes do sacerdote, presta atenção, tudo aquilo que eles viram, o anjo removendo a pedra, descendo como um relâmpago. E olha o que aconteceu. Versículo 12. E congregado eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei a eles, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. Os caras pagaram aqueles guardas para não ser revelada a verdade, manter oculto a verdade do povo. E como eles fizeram essa estratégia? A base do quê? Do dinheiro. Deram muito dinheiro àqueles soldados e àqueles guardas. Você está me entendendo, meu irmão? É o que está acontecendo no dia de hoje. O que vale para eles é o dinheiro, é a base do dinheiro, meu amado irmão. Eles escondem a verdade de vocês por causa do dinheiro. Eles conhecem um caminho da verdade, sabem que você não precisa fazer sacrifício, campanhas, sabe que você não precisa ficar barganhando com Deus, e eles ficam trancando a porta do evangelho para você não entrar, e nem eles entram. Mateus 23, 13 diz: mas ai de vós, escribas fariseus, que não deixam entrar na porta do céu aqueles que estão a caminho, e nem vocês entram. Os caras estão trancando a porta do reino para as pessoas não descobrir o verdadeiro evangelho. Então você precisa ser uma pessoa esforçada em buscar com toda a força, com fome e sede da justiça, o verdadeiro evangelho, para que você não seja mais enganado por esses homens. Você está me entendendo, meu irmão? Vamos lá. Agora, preste atenção nisso aqui.
Vou te dizer do que esses homens gostam. São homens que estão baseados na vaidade, na base do dinheiro, na base da ganância. São homens que gostam de ser bem vistos, além de ser gananciosos, gostam de ser bem vistos. São homens que têm o coração cheio da avareza, cheio de mamon. E eles tentam plantar mamon dentro do coração das pessoas. Não podemos adorar dois senhores. Preste atenção nisso aqui. Como os caras gostam de fama, de dinheiro. Olha só. Você vai ver quem é o verdadeiro devorador aqui agora. Lucas 20, versículo 45. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações na praça e as principais cadeiras da sinagoga e os primeiros lugares nos banquetes. Os caras gostam de andar bem vestido, os caras gostam de ser reconhecidos e os caras gostam de pegar os melhores lugares nos banquetes. São cães gulosos, gostam de banquetes. São homens que aproveitam da situação das pessoas para ganhar tudo que aquela pessoa tem no bolso. É sugar a pessoa no máximo, espremer igual a laranja, para que eles possam adquirir a sua fama, os seus desejos, usando o dinheiro e a mente das pessoas. Olha só, versículo 47. Versículo 46 de novo, vou ler de novo para você aí, ó. Lucas 20, 46. Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações da praça, e as principais cadeiras nas sinagogas, e os primeiros lugares nos banquetes. Versículo 47. Eles devoram a casa das viúvas. Ah, você está com medo do devorador lá de Malaquias 3:10? De Malaquias 3:11? Eles não querem te falar que é um verdadeiro devorador que está devorando a vida das pessoas, meu amado irmão. Eles não querem falar, as pessoas não estão preocupadas em dar o dízimo, dar o dízimo, dar o dízimo. E eles falam que quem não dá o dízimo estão roubando a Deus, certo? Sendo que eles mesmos desviam o dízimo para manter as suas vidas luxuosas, para sentar nos primeiros banquetes, para ter vestes bonitas. Não quero generalizar porque não são todos. Amém? E falam que você é um ladrão. E diz, se você não fizer isso ou aquilo, o devorador vai entrar na sua casa e destruir sua casa, e virar suas panelas, acabar com tudo. Meu amado irmão, preste atenção nisso aqui. Levai os dízimos à casa do tesouro. Sabe quem é a casa do tesouro, meu amado irmão, que ninguém está enxergando? A Bíblia diz em 1 Coríntios 6,16 que nosso corpo é templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 6,16 diz que nós somos o templo do Deus vivente. Hebreus capítulo 3, versículo 6 diz que nós somos a casa de Cristo. Efésios 2:22, nós somos edificados para a morada de Deus em espírito. Você está me entendendo? Nós somos a casa de Deus. Se é para levar o dízimo à casa do tesouro, meu irmão, por que não leva lá para um mendigo, para uma pessoa que está precisando? Ela é a casa do tesouro, ela é um templo do Espírito Santo. Mas não, as pessoas estão preocupadas em reformar suas igrejas, os seus templos, muitos templos, enquanto investindo muitos milhões em templo, enquanto pessoas estão morrendo de fome. Ah, se você gosta de dar, se você dá o dízimo, leva para aquela casa do tesouro que está sofrendo. Pessoas que estão focando só nas paredes do templo, estão esquecendo vidas morrendo de fome lá fora. A fome não espera, meu amado irmão. Lembra aí que quando você estava lá no interior, na sua terrinha, ou na sua infância, quando você passou fome, tem muitas pessoas que passaram por muitas coisas, comeram até água com farinha, pão com farinha, né? Farinha seca, né? Mingau de fubá, muitas outras coisas. Você sabe que a fome não espera. E as pessoas estão focadas, eles só usam uma palavra de Malaquias para arrancar o dinheiro do povo, sendo que a oferta tem que ser voluntária, meu amado irmão. E tudo que a gente for fazer tem que ser em espírito e em verdade. Você está me entendendo, meu irmão? Agora presta atenção nisso aqui.
Mateus capítulo 7, versículo 15. Você vai ver aí quem é o devorador. A palavra aqui só vai ser de devorador, meu irmão. Preste atenção aí. Mateus 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas. Vem bem bonitinho assim, irmão, de terno. Ó, terno semelhante a esse aqui, ó. Tá vendo? E com terno, não dá para diferenciar, meu amado irmão. Tem que ter um discernimento do Espírito Santo. Vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos. Olha a palavra agora, ó. Devoradores. Tá vendo aí que é um devorador? Vamos lá. E essas pessoas, meu amado irmão, que são guiadas por esses lobos, são devoradas. Estão sendo guiadas por homens fraudulentos e dia após dia sente aquela tristeza oculta dentro de si mesmo e não sabe o que é. Ela está sendo devorada dia após dia, colocando cargas pesadas sobre o ombro das pessoas. E elas continuam dia após dia sendo guiadas por esses homens devoradores. E fica aquela fadiga no seu interior e a pessoa não sabe por que está sofrendo, mas está sendo devorada. É uma escravidão invisível que você não consegue perceber se você não ler a Bíblia, irmão. Você tem que ler a Bíblia, meu amado irmão. Olha só. Isaías 9,16. Você vai ver aí de novo que é o devorador. Anota aí, meu irmão. 9,16. Porque os guias desse povo, presta atenção, versículo 16. Porque os que por eles são guiados são enganados, e eles devoram o povo. Outra versão aqui agora, olha só. Isaías 9,16. Anota aí, meu irmão. Olha só. Porque os guias desse povo são enganadores. Os guias desse povo são enganadores. E os que por eles são guiados são devorados. Os que por eles são guiados são devorados. Devorados. Está conhecendo o devorador hoje de que ninguém nunca tinha te falado? Eu vou te provar, irmão. Os homens gostam de colocar a culpa tudo no diabo, meu irmão. Os pastores da igreja, não estou generalizando, isso aqui é um homem sério, presta atenção nisso que eu estou falando. Mas eles gostam de colocar toda a culpa no diabo, para que você não perceba que os ladrões é os que muitas das vezes estão ministrando. É os que fingem que são homens de Deus, mas interiormente são lobos devoradores. Anotou aí? Mateus 7,15, Isaías 9,16. Vamos lá. De novo, vamos ver quem é o devorador. Olha para quem Davi fez uma oração e pediu para Deus livrar ele do homem. Vamos lá. Salmo 53, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me devorar. Olha que engraçado, irmão. Você nunca tinha prestado atenção nisso? Davi faz a oração e fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me devorar. Os homens estão devorando o povo, levando as pessoas a angústias, irmão. As pessoas não percebem que estão sendo enganadas dessa forma. Peço perdão, meu irmão. Esse salmo que nós lemos aqui é Salmo 56, verso 1. Vamos lá de novo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura me devorar-me, oprimindo-me, pelejando todo o dia. Os que me amam, olha só, me oprimindo e pelejando contra mim todo dia. Mais um exemplo para você de quem é um devorador novamente. Mateus 3, versículo 7. Olha só. Mateus capítulo 3, versículo 7. Primeiro deixa eu te falar algo aqui, meu irmão. A verdade é que as pessoas não estão percebendo que os homens estão enganando elas. Por isso estão correndo atrás das suas próprias concupiscências. Entenda, meu amado irmão. O homem, ele usa a palavra de Deus muitas vezes para tirar o dinheiro do seu bolso, para te enganar, para te deixar oprimidos ocultamente dentro de você e você às vezes nem percebe. Pessoas sendo ensinadas a barganhar com Deus. São homens com língua de cobra, meu irmão. Homens com a língua venenosa enganando o povo. Se você for ler os Salmos, irmão, eu, pela misericórdia de Deus, irmão, já li o livro de Salmos por várias vezes, pela misericórdia e graça de Deus, e
E Deus ali, meu irmão, me mostrou que o medo ali de Davi, o que Davi pedia para Deus livrar ele, era do próprio homem. Um homem ganancioso, um homem mau, um homem com a língua fraudulenta, um homem com língua de serpente. Presta atenção que aqui que é o homem, irmão. Olha só. Salmo 140, verso 1. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, homem, e guarda-me do homem violento, os quais tramam mal no seu coração. Os seus pés se firmam para a guerra. Olha só. Versículo número 3. Preste bastante atenção nesse versículo, meu irmão. Eles afiaram as suas línguas como a serpente, e o veneno de víboras está debaixo dos lábios deles. Homens com veneno de víboras debaixo dos seus lábios. Olha só, Salmo 58, 4. Eles têm veneno semelhante ao veneno da serpente. Eles têm veneno semelhante ao veneno da serpente. E são como uma víbora surda que tem tapado os seus ouvidos. Está falando de homens. Vamos lá. Salmos 12, verso 1. Salva-nos, ó Senhor, porque faltam homens bons, homens benignos. Está entendendo? Salva-nos, Senhor, porque faltam-nos homens benignos. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um desses homens fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e com segundas intenções. São homens maus que falam com falsidade ao seu próximo com segundas intenções. Versículo 2 diz isso. Por quê? Com segundas intenções. Te lisonjeia, fala para você fazer isso, fala para você fazer aquilo, mas com segundas intenções. Com a intenção de arrancar dinheiro do seu bolso, para tirar o dinheiro da sua conta de água, para tirar o dinheiro da sua conta de luz. Certo? E Deus, ele é tão misericordioso que quando as pessoas fazem isso sem saber, muitas das vezes Deus ainda lhe supre, ele ajuda a pessoa porque sabe que ela foi levada cativa por falta de entendimento. Deus tem misericórdia e ajuda aquela pessoa e às vezes faz ali um milagre e a pessoa pega aquele dinheiro de volta. Mas quem vai pagar são esses homens, irmão, que enganam o povo. Deus não gosta disso. Você lembra que eu falei lá no começo? Se estão fazendo negócio com animais, se estavam fazendo negócio com animais e Deus se irou, quanto mais agora fazendo negócio com o povo do Senhor. Você está me entendendo, meu irmão? Vamos lá. Preste bastante atenção aqui nessa parte agora, meu amado irmão. Foca aqui comigo. Falou aqui, Davi, que os homens têm a língua semelhante ao veneno de serpente. Tem língua com veneno de serpente. Mateus 3,7, João Batista olha ali para os fariseus, ele olha ali para os saduceus e diz para ele: arrependa-te, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João chamou os caras de raça de víboras. Por quê? Homens enganosos com língua de serpente. Víbora significa cobra. Cobra venenosa. Jesus também chamava os homens, aqueles homens enganosos, com coração enganoso, cheio de pressões mortais, chamou ele também de serpente. Mateus 12:34, Jesus diz: serpentes e raças de víboras. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus? Você está me entendendo, meu amado irmão? Lucas 6,45 diz: como vocês podem dizer coisas boas tendo os corações cheios de coisas ruins? Você está me entendendo? E que coisas ruins são essas, meu amado irmão? São porque esses homens falam coisas ruins, porque estão cheios de coisas ruins, de sepulcros caiados dentro do coração, peçonha mortal na língua, meu amado irmão. A cobra venenosa dos últimos dias, a cobra que tem enganado o povo dos últimos dias, é os homens, irmão. Você está me vendo que eles têm medo que você descobre que são eles mesmos. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir homens com intenção maligna. Olha só isso aqui, meu irmão. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. São homens, Lucas 6,45, a boca fala do que o coração está cheio. São homens cheios de avareza, cheios de ganância, cheios de mentira, cheios de falsidade, cheios de sepulcro caiado, de ossos de mortos. E eles falam daquilo que o coração está cheio. Cheios de vaidade, novamente cheios de ganância. Então eles vão ensinar você a ser avarento.
Porque a boca deles vai falar do que está cheio. O que eles vão falar para você? Eles vão falar do mundo para você. Vão falar das coisas passageiras, das coisas temporais, para que você fique apegado na terra e não venha para o reino celestial. Para que você não entenda esse reino invisível que está aqui na terra. Você está me entendendo? Se eles têm um coração cheio de avareza, eles vão falar do mundo para você. Vamos lá. 1 João 4, versículo 1. Diz assim: Amados, não criai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Versículo 5, olha só. Eles são do mundo, falam do mundo, e o mundo os ouve. São do mundo e falam do mundo. Por que são do mundo e falam do mundo? Porque eles estão cheios do mundo dentro do coração, do sistema corrupto dentro do coração. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que eles falam do mundo e o mundo os ouve. Porque o mundo se interessa pelas coisas do mundo. As pessoas são atraídas. Eu e você, qualquer um, está sujeito aos desejos carnais. E se não vigiarmos, podemos ser atraídos pelos nossos próprios desejos. Tiago 1,14 diz que cada um é tentado quando é atraído e seduzido pelo seu próprio desejo. Então, se você tem um desejo já dentro de você ali, querendo se manifestar das coisas da carne, a pessoa mesmo vai procurar doutores que preguem os seus próprios desejos. 2 Timóteo 4,3, porque virá o tempo que não suportarão o santo ensino e irão atrás de doutores conforme os seus próprios desejos e desviarão os ouvidos da verdade. Então é você que vai atrás deles, irmão, muitas das vezes. Não é eles que vêm até você, você vai lá para ganhar com Deus, você vai lá querendo negociar com Deus, certo? Deus já te deu vida, Deus já te deu família, te deu casa, Deus já te deu tudo o que precisa, você não tem essas coisas, ainda que não chegou o tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Não precisamos estar correndo atrás dessas coisas. E muitas das vezes nós vamos lá barganhar com Deus, sendo que Deus fez a terra a sua plenitude. Lá em Jó 41, versículo 10, se eu não me engano, diz: quem primeiro me deu para que eu haja de recompensá-lo, diz o Senhor. Quem somos nós para dar algo para o Senhor e depois já pedir de volta uma negociação com Deus? Você já imaginou isso, meu amado irmão? Quem somos nós? Tudo que nós fazemos para o Deus, seja o que for, seja qual trabalho que você esteja fazendo, qual correria que você esteja fazendo, não importa, irmão. No final de tudo, temos que entender que somos servos inúteis. Temos que só agradecer, orar um pelos outros e parar de pedir coisas em oração. Se você já nasceu do Espírito, meu irmão, se você se diz uma pessoa que já ressuscitou com Cristo, você não pode nem pensar nas coisas dessa terra. Você tem que entregar nas mãos de Deus e entender que Ele tem um tempo certo para acrescentar essas coisas na sua vida. Você está me entendendo? Então, irmão, há um tempo determinado para todas as coisas. Não precisamos estar correndo atrás dessas coisas. Hebreus 13, versículo 5 diz: sejam os nossos costumes sem avareza, contentando-nos com o que temos, porque Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha a promessa que Deus te fez: Ele não te desampara. Se você já ressuscitou com Cristo, você tem que pensar nas coisas do céu, nas dádivas perfeitas do Pai das luzes, que é o nosso Deus. Você está me entendendo? Olha isso aqui, Colossenses 3:1. Portanto, se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e olha o que a Bíblia diz, e não as que são da terra. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Você está me entendendo? Agora eu vou te fazer uma pergunta, meu irmão. Você já ressuscitou com Cristo? Porque se você já ressuscitou com Cristo, a Bíblia diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, e pensai nas coisas que são de cima. E a Bíblia diz agora: e não nas que são da terra. Esses homens de 1 João 4:1, eles falam do mundo, são do mundo, falam do mundo e o mundo os ouve. Estão ensinando as pessoas a buscar as coisas da terra e desviar os olhos do céu, de buscar as coisas do céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e você conhece o resto. As demais coisas serão acrescentadas. Não preciso estar preocupado com o que eu tenho que vestir, com o que eu tenho que comer, porque o Senhor Ele está cuidando de mim, está cuidando de você. É o Senhor Jesus mesmo que disse isso, meu irmão. Você acha que Deus está se alegrando você nessa correria para lá e para cá, barganhando com Deus, subindo um monte, descendo um monte, fazendo barganha com Deus para adquirir algo em troca? Você acha que Deus está feliz com isso aí, que essa canseira mental? Homens ensinando você a correr atrás de coisas, de riquezas na terra? Eu tinha algo aqui para falar, irmão, nesse vídeo, nessa palavra, mas Deus tomou aqui um pouco o rumo. Eu vou terminar ainda aquele assunto sobre os homens devoradores, mas eu sinto de falar isso para você aqui. Anota isso aqui e leia aí. Mateus capítulo 6, versículo 25. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que hás de vestir. Não vale a vida mais do que o mantimento? Não vale o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vocês muito mais valor do que elas? Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Uma pessoa que busca o reino de Deus e a sua justiça é uma pessoa que tem fome e sede da justiça. Se você não tem fome e sede da justiça ainda, se o seu desejo ainda é terreno, peça misericórdia para Deus na oração e peça para Ele tirar esses desejos da carne e colocar a sede e fome da justiça no seu coração, para que você venha pôr o reino em primeiro lugar na sua vida. Amém? Vamos lá continuar. Você vê quem são esses homens, irmão? Olha só. O perigo de buscar a Deus por desejos carnais. Olha o perigo aqui. Anota esse versículo aí, meu irmão. Olha só. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Vai dizer assim pra gente, ó. 3, versículo 18. Paulo diz: porque há muitos homens dos quais muitas vezes vos disse, e eu agora também digo chorando, disse Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses homens inimigos da cruz de Cristo? Filipenses 3,19, aqui, ó, continuando. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, que é os desejos do corpo, e cuja glória é para a confusão deles. Homens que só pensam em coisas terrenas. Olha isso aqui, irmão. Homens que só pensam em coisas terrenas, porque o coração deles está cheio de coisas terrenas. Se você prestar atenção aqui, você vai ter uma revelação aqui junto comigo. Olha só. Paulo está chorando no versículo 18 por homens que são inimigos da cruz de Cristo. Quem é os inimigos da cruz de Cristo? Ele diz no 19. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o desejo do corpo. Quem são inimigos de Cristo? Pessoas que têm Deus como realizador de desejos do corpo. Você está entendendo? Se você adora a Deus e serve a Deus como se Deus fosse o seu realizador de desejos pessoais, carnais, a Bíblia está dizendo aqui que você é inimigo de Cristo. Quem busca a Deus para realizar desejos pessoais, carnais, é inimigo de Cristo. Você tem que... Eu tomo posse da graça, meu amado, de buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Não precisa nem me preocupar, ela é acrescentada. Você pode ver que tem coisas na sua vida que você nem pediu, que Deus acrescentou e você está feliz, você gostou. Tem coisas que a gente nem pede, Ele dá. Eu tomo posse dessa palavra, seguro bem firme. Recebe aí, meu irmão. Você está me entendendo? Então, pessoas que buscam a Deus como se Deus fosse um realizador de desejos pessoais, são inimigos da cruz de Cristo. Vou repetir de novo aqui, ó. Porque há muitos dos quais, que também vos disse e agora também digo chorando, homens inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses homens? Cujo fim é perdição, cujo Deus é o desejo do corpo. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. Agora vamos lá, meu amado irmão. Romanos, vai ser Bíblia aqui, irmão. Romanos 16, versículo 17, diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. A Bíblia está falando para você desviar deles. Vou ler de novo. Rogo-vos, irmãos, Paulo está dizendo assim, pelo amor de Deus, irmãos, noteis aqueles que promovem dissensões e escândalos contra o ensino que vocês aprenderam. Desviai-vos
deles. Quem são esses homens que promovem escândalos e dissensões? Olha só quem são esses homens. Está mandando você desviar deles. Versículo 18. Porque os tais homens não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim ao seu próprio ventre, sim ao seu próprio desejo. Significa ventre, significa desejo do corpo, desejos. E com suas lisonjas e palavras enganam o coração dos simples. A Bíblia está dizendo para você desviar de homens que servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, que fingem, que falam que servem ao Senhor Jesus Cristo, mas na verdade eles servem ao seu próprio ventre. Porque, olha o que está escrito, versículo 18, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim o próprio ventre. Então são homens que vão usar a palavra de Jesus para ganhar campo com preço de sangue, e eles vão usar o nome de Jesus, mas na verdade eles servem ao próprio ventre deles. É isso que o versículo 18 está dizendo. E como eles vão te bajular, como é que eles vão te convencer? Vamos lá. Versículo 18, parte B. E com suaves palavras e lisonjas enganam corações das pessoas simples. A Bíblia está mandando no 17 você desviar deles. Versículo 18 diz que com palavras suaves eles enganam os corações dos simples. Quem são pessoas simples, meu amado irmão? Pessoas que não têm sabedoria e conhecimento suficiente para discernir aquilo que está vendo e ouvindo. Então eles vão aproveitar o coração de pessoas simples para enganar elas e levar cativos pelos próprios desejos dela. Você está entendendo, meu irmão? Fique comigo aí. Bem, vamos lá. Mais uma parte para você aí, ó, para você entender que o homem gosta de engendrar dentro de você os desejos da carne, né? E a gente sabe que não podemos amar o mundo nem o que o mundo há, né? 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o cara fala do mundo para você, prega o mundo para você, prega os desejos da carne para você,